A paz do Senhor Jesus a todos, amém? Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Quem irá me ouvir agora, está me escutando. Eu vou ler um texto aqui na palavra de Deus, que Deus preparou para nós aqui, de manhã, em Esté, capítulo 3, versículo 6. O texto é longo, mas eu vou ser rápido, porque é um versículo só. Versículo 5. Quando Amã constatou que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, ficou muito indignado. Todavia, assim que soube a que povo Mardoqueu pertencia, que era o povo judeu, achou que não bastaria tirar a vida apenas de um judeu. Por esse motivo, Amã procurou uma maneira de matar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. Amém? E o capítulo 4 e o versículo 12 e 13 que diz assim: Quando Mardoqueu recebeu essa resposta de Esté, imediatamente mandou adverti-la: Não imagines que, somente por estares vivendo no palácio do rei, serás a única a escapar da matança dos judeus. Porquanto, se calares nesse momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus, mas tu e a casa de teu pai, os teus familiares, todos sereis aniquilados. Quem sabe se não foi para este dia que fosse nomeada rainha da Pérsia? Então Esté mandou a seguinte resposta a Mardoqueu: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem na capital, Suzã, e jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que esse seja um gesto considerado rebelde contra a lei. Se perecer, por isso pereci. Então partiu Mardoqueu e agiu exatamente como Esté lhe havia pedido. Amém? Aqui é uma sentença que estava decretada para o povo judeu. Amã era um oficial de grande patente, de alta patente. Acredito que abaixo do rei Xerxes, o rei Assuero, era Amã. Seria um primeiro-ministro, vamos dizer assim. E ele odiava os judeus, né? Ele queria exterminar os judeus. E o que acontece é o seguinte: quando ele entrava no Palácio Real, o Mardoqueu estava na entrada. Todo mundo se inclinava para ele, né? Fazia o gesto de reverência, se inclinava até o chão, né? Se prostrava. E Mardoqueu não fazia isso. Então ele ficou aborrecido e ele assentou no seu coração que o desejo era de exterminar não só Mardoqueu, que não saciava a sua sede de vingança. Ele queria exterminar também os judeus. E ele fez uma tramóia, fez um decreto e pediu para que o rei assinasse. Não é verdade? E o rei assinou, colocou lá o seu anel, e o Mardoqueu, o Amã, pensava que estava com essa bola toda, e saiu o decreto que em todas as províncias, todos o que fosse judeu seria exterminado. E Mardoqueu, sabendo disso, alguém foi e falou sobre esse decreto, ele correu para Esté e pediu que ela intercedesse. Só que Esté disse que não era tempo. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem que seja convocado diretamente por ele. Tal pessoa será morta, a não ser que o próprio rei estenda seu cetro de ouro para a pessoa imediata. Esse sinal lhe salve a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Então ela estava correndo perigo, ela ficou com medo. E só que Mardoqueu disse que ela poderia também sofrer os danos, ela e os familiares. Ele fala: Não imagines que somente por estares vivendo no palácio do rei serás a única a escapar da matança dos judeus. Então ela falou, ela lançou um desafio: jejuem por 3 dias, 3 noites, nem beba e nem coma, que eu e minhas servas também faremos. E Mardoqueu foi e fez. Então tem coisas que nós temos que nos esforçar, termos uma meta, um propósito, né? Às vezes tem coisas nas nossas vidas que nós temos que... só no mundo espiritual que resolve. Às vezes você tem dinheiro e não resolve, às vezes você tem saúde e não resolve, às vezes são embaraços que surgem e você não vê solução, não vê porta. Mas aqui diz que
apesar de não aparecer o termo Deus, a palavra Deus no livro de Esté, mas era o povo judeu e Deus estava atendendo, estava operando, aleluia, vamos dizer assim, por trás das câmeras. E é assim que Deus faz hoje na sua vida. Às vezes você não vê sinal nenhum, não vê nada, não está nada acontecendo, mas se você entrar na presença de Deus com um propósito, jejum e oração, ou buscar de madrugada, à tarde, a hora que você quiser, que você achar, ou pedir direção a Deus, o Deus do céu vai entrar com providência na sua vida, na sua saúde, nas suas finanças, na sua família, no meio do seu casamento, no seio da sua família, porque Deus é Deus do impossível, amém? É uma mensagem rápida para você ver que Deus age, Deus agiu aqui. Tanto é que o rei não pôde quebrar, desfazer o primeiro decreto, mas fez outro decreto dizendo que todos os judeus poderiam se defender e assim sucedeu. Por quê? Porque o jejum, a oração, move o mundo espiritual. Então sai do seu comodismo, do seu cafofo, do seu anonimato, do seu jeitão aí paradão e entre em ação, porque o mundo espiritual ele gira, é mais real do que o nosso próprio mundo físico, amém? Que o eterno, soberano Deus, o Baruch Atah Adonai Elohim, ele esteja com você e te dê vitória nesse dia, em nome de Jesus. Receba esta palavra, amém, amém e amém.